aos Filipenses, Paulo não faz acepção de pessoas, ele trata todos de igual modo. Olá, eu sou o Paulo Eduardo e muito feliz de mais uma vez poder chegar aqui no canal Minuto Missionário para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Estamos iniciando uma série de estudos na carta que Paulo escreve aos Filipenses. Nós estamos começando. Todos os dias, 6 horas da manhã, tem estudo novo aqui no canal. E eu convido você a me acompanhar diariamente. Se você ainda não é um inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Eu quero convidar você também a comentar aqui nos estudos. E, acima de tudo, compartilhar, não é? Mandar para outras pessoas aí, para que mais pessoas possam também ser alcançadas pela mensagem da Palavra de Deus. Os nossos estudos aqui são expositivos, olhando versículo por versículo, observando o contexto e tirando lições para as nossas vidas. Te convido a me acompanhar em mais um estudo. Vamos lá? Nós estamos aqui iniciando, como já disse, os nossos estudos e agora pensar um pouquinho sobre os destinatários dessa carta. Nós já falamos quem era o apóstolo Paulo no último estudo, né? Como Deus transformou a vida dele. Eu quero agora observar com você sobre os destinatários dessa carta. E tem alguns pontos que devem ser destacados aqui nesse momento. Em primeiro lugar, os destinatários identificados por Paulo. Paulo não escreve essa carta para um grupo seleto de pessoas apenas. Paulo escreve aqui, ao iniciar essa carta, ele diz a todos os santos. Interessante que Paulo não faz acepção de pessoas. Paulo trata todos de modo igual. E isso é algo muito importante de pensar, porque na igreja de Deus, todos somos iguais. Meus amados, a igreja não pode existir complexo de inferioridade e nem de superioridade. Muitas pessoas, e eu vejo às vezes isso acontecendo, você pode perceber também, se você não faz parte desses meios, mas você deve ver pela televisão ou pela internet. No meio das igrejas, muitas vezes tem pessoas que são tratadas como superior às outras. Pessoas que querem um lugar de destaque para sentar, querem ter um lugar de destaque no meio dos outros irmãos, que sempre tem que ter preferência, proeminência, e às vezes outros que são tratados como pessoas de segunda categoria. Algum pobre, alguma pessoa que não tem uma escolaridade alta, ele é sempre desprezado ou menosprezado. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Paulo nos dá uma lição clara aqui, logo na abertura da carta, que na igreja nós precisamos entender que nós somos todos membros do corpo de Cristo. J.A. Moutier, que é um comentarista, ele disse assim: um dos aspectos mais ricos desta vida para a qual fomos chamados e separados é agora vivêmo-la em comunhão com todos os santos. O mesmo Senhor que nos uniu a Ele mesmo, agora também nos une à comunhão com todo o seu corpo. Nós somos todos um corpo, pertencemos a uma família, a família de Deus. E isso precisa ficar claro na nossa mente. A forma com que Paulo começa escrevendo essa carta a todos os santos, e nós vamos estudar um pouquinho mais a referência a santos aqui, mas ele refere a todos. Paulo está dizendo, olha, a igreja ela é suprarracial, supracultural, supradenominacional. Nós somos um só povo, somos um só rebanho, uma só igreja, uma só noiva do Cordeiro. E nós devemos trabalhar juntos em prol da fé que nós temos, pela unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Nesse vínculo da paz que nós precisamos formar. Meus amados irmãos, nós precisamos saber disso. Na igreja não tem ninguém maior ou melhor do que ninguém. Nós somos todos debaixo da mesma sentença, pecadores condenados à perdição eterna. E somos todos salvos unicamente pelo sangue de Cristo Jesus. Nada além disso. E Paulo nos esclarece isso de uma forma tão preciosa, né, irmãos?
Em segundo lugar, Paulo vem falando também dos destinatários definidos dessa carta, que também tiramos algumas lições importantes aqui. Paulo define alguns destinatários, como todos os santos, e agora Paulo vem e vai definir, né? Paulo vai dirigindo essa carta não aos filipenses apenas, mas aos santos que vivem em Filipos. Isso pode parecer estranho, não é? Se fosse hoje, eu fico pensando, se fosse hoje, essa introdução da carta de Paulo, será que seria dessa mesma forma? Se fosse Paulo que fosse escrever, certamente sim. Mas se fosse qualquer um outro desses líderes hoje, será que escreveriam assim? Eu creio que iria escrever assim: o Santo Paulo aos cristãos de Filipenses, em vez de escrever como Paulo escreveu, o escravo Paulo aos santos de Filipenses. Paulo, ele se apresenta como escravo, né? Como servo, e chama os irmãos de santos. Paulo não se envaidece, Paulo não tinha soberba que nós vemos em muitos hoje, que querem se considerar mais santos, mais puros. Paulo escreve aos santos, chamando os irmãos, e a ele mesmo ele se refere meramente como escravo de Cristo. E essa saudação, ela significa, a palavra usada por Paulo aqui para santos é a palavra hagios, que era uma palavra mais comum para designar um cristão no Novo Testamento. Essa palavra ela aparece 60 vezes no Novo Testamento. Essa palavra santos, 60 vezes. E a palavra cristão, ela aparece somente 3 vezes no Novo Testamento. Então, os cristãos, eles eram chamados como os santos. Pessoas que, nesse termo, essa palavra descreve uma piedade de vida, algo quase que extramundano, né? Traz uma ideia de alguém que está vivendo uma vida separada, alguém que está vivendo uma vida de piedade. Porque essa palavra, irmãos, e quando a gente fala santos, por isso que eu abri esse parênteses para falar um pouquinho, essa palavra santos, hoje, alguém quer ser santo, não é? A gente escuta muito isso. Esses santos aqui, nesse contexto, não quer dizer alguém, uma pessoa sem pecado, uma pessoa perfeita, mas ela se refere a uma pessoa separada do mundo por Deus. Uma pessoa que hoje ela foi separada, não que ela é uma pessoa perfeita. Não se trata de pessoas aqui, que quando Paulo escreve aos santos, pessoas que foram canonizadas, mas se refere a todos aqueles que um dia foram salvas, todos aqueles que um dia reconheceram seus pecados e renderam a Cristo, nasceram de novo, amadas por Deus, chamadas por Deus, transformadas por Deus, que receberam o Espírito Santo de Deus e agora fazem parte dessa família de Deus, não é? Essa separação, ela não é geográfica, nós não saímos do mundo geograficamente ainda, continuamos aqui, mas nós somos separados por Deus. Sabe, o próprio Senhor Jesus orou assim, né? Que nós não fôssemos tirados do mundo, mas guardados no mundo. A santidade bíblica, ela não é uma separação em mosteiros, ela não é uma separação em templos evangélicos, não é uma pessoa que vive isolada deste mundo em algum lugar. Mas é uma pessoa que está no mundo, mas que não é do mundo. Uma pessoa que convive, trabalha, estuda, tem família, mas vive uma vida diferente, uma vida separada, porque foi salva, alcançada por Cristo. Warner Bohr explica assim: diante da definida má compreensão moral da palavra santo, como bom, puro, devoto, foi enfatizado que santo significa simplesmente pertencente a Deus, confiscado como propriedade de Deus. A santidade bíblica, a santidade na Bíblia, ela tem 2 aspectos bem interessantes de se observar. O
primeiro deles um posicional e o outro um experimental. Primeiro, nós somos santos porque somos separados por Cristo para uma nova vida. Hoje nós somos separados para essa vida que andamos com Ele. Por outro lado, ser santo aponta para aquilo que Cristo fez por nós. Você vai ver, Romanos 1,7 fala sobre isso, Colossenses 3, versículos 12 e 13. Por um outro lado também, essa expressão ser santo aponta para o que fazemos por Cristo. Ou seja, Cristo fez por nós e nós também fazemos por Cristo. Ou seja, essa obrigação que nós temos de viver conforme uma nova posição em Cristo, conforme diz lá Colossenses 3 e versículo 12. É essa expressão de santidade. Separado, Cristo fez por nós e nós fazemos por Ele. E isso nos dá uma novidade de vida, isso nos leva a viver uma vida diferente. Quando nós experimentamos esse relacionamento com Deus. E finalizando aqui, a palavra grega hagios, ela tem o seu equivalente no hebraico, que é uma palavra mais conhecida, com a palavra kadosh, que é traduzida com mais frequência por santo. Né? Para a mentalidade hebraica, se algo se descreve como santo, significa que é diferente das outras coisas. E é a mesma palavra, a mesma tradução do grego para o hebraico aqui, que é traduzido para nós como santo, no sentido de separado dos demais. Só que a ideia de hagios aqui, ela não é apenas ser separado, mas ela vai sobretudo a ideia de uma diferente ordem das coisas, ou seja, viver numa esfera diferente. Ou seja, hoje nós estamos no mundo, mas nós não somos no mundo. Nós estamos aqui, mas nós já temos a nossa pátria celestial. É essa ideia que Paulo inicia dizendo a sua carta aqui. Paulo diz aos santos, ser santo. Muitas pessoas olham para outras pessoas e dizem, fulano agora quer ser santinho, não é? Já ouviu esse deboche? Vira e mexe a gente ouve, né? Fulano agora vai à igreja e acha que quer ser santo. Não esquece o que já fez. Mas a verdade, muitas vezes, quando usam essa expressão até num tom de deboche para com os cristãos, não sabem que estão dizendo o correto, não é? De fato, se você está em Cristo já, você é um santo. Santo, como eu disse, não no sentido de perfeição, não no sentido de não pecar, mas no sentido de ser separado ou de estar vivendo numa outra esfera agora. Então, ser santo em Cristo, e aí eu vejo às vezes alguns cristãos dizendo, não quer ser santo. Não, você não quer ser santo, você não quer ser cristão, não é? Porque o cristão é tratado como santo aqui na palavra de Deus, mas não santo no sentido de perfeição, entenda isso. Mas eu creio que você compreendeu a ideia que nós estamos transmitindo aqui, a ideia que Paulo traz aqui ao referir-se aos santos daquela região ali. Deus possa nos ajudar a entender o que é ser santo e a entender que na igreja não há distinção, somos todos iguais, todos irmãos em Cristo, pessoas lavadas, regeneradas pelo sangue de Cristo Jesus. A igreja não tem ninguém maior ou melhor do que ninguém. Paulo não se apresenta aqui como uma pessoa acima das outras, melhores do que outras. Mas ele fala como escravo. E eu e você somos irmãos em Cristo. No seio da igreja não tem ninguém maior ou melhor do que ninguém. Nós todos estamos na mesma posição diante do Senhor, salvos pela misericórdia. Deus abençoe você. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo. E eu espero você no próximo encontro aqui, Canal Minuto Missionário.